Bom, vamos começar o nosso primeiro bloco falando sobre o segmento de lajes corporativas. Mesmo após a recente recuperação desse segmento do mercado, os fundos de escritórios ainda registram, né, um PVP médio bastante descontado, né, entre os mais descontados ali dos principais segmentos do mercado, sendo negociados ali em torno, né, de um desconto de 35% em relação ao valor patrimonial. Mas, por outro lado, a gente tem observado ali uma retomada dos principais indicadores do mercado de lajes corporativas de São Paulo ao longo dos últimos trimestres, especialmente pela retomada cada vez mais frequente do trabalho presencial. Abud, eu queria saber se você tem essa mesma impressão e qual que é a sua análise ali do atual momento das lajes corporativas de São Paulo. Bom, vamos lá. Baroni, prazer estar contigo aqui nesse programa também, né? Eu acho que quando a gente conversa hoje a respeito do setor de laje, né, do momento do mercado dos fundos de laje, acho que a gente tem que quebrar em dois pontos bastante distintos, né? Primeiro, o preço versus o valor patrimonial, tá? Aqui nós temos todos esses descontos, nós estamos lidando com fatores um pouco mais macroeconômicos, tá? Então a gente está falando aqui de um comportamento derivado muito da volatilidade macroeconômica, né, dessa pressão da taxa de juros ascendente, né, ela sempre impacta negativamente no nosso mercado de FIIs. Isso em todos os setores, tá? Não é nenhum privilégio do fundo de lajes, um mais, outro menos, mas quando a gente olha o impacto, né, de uma tendência de alta nos juros, a gente vê a classe de fundos imobiliários como um todo sendo afetados. E aí quando a gente vai setorialmente, poxa, mas como é que está cada um dos setores? A gente vê a laje falando, não, mas laje sofreu um pouco mais, laje estava mais suscetível durante a pandemia, então tem um efeito um pouco maior, um pouco menor. E por isso que a gente vê aí o mercado como um todo negociando a 30%, 35% como valor de desconto, né, com relação ao patrimonial. Dali, quando a gente vai para o mercado imobiliário como um todo, né, os fundamentos em si, como é que está o comportamento do mercado imobiliário, ou mais especificamente do mercado de lajes imobiliárias, lajes de escritórios, a gente vê que não tem tanto motivo para esse pânico ainda mais exagerado do que em outros setores no mercado de lajes. A gente vê que os últimos meses, né, os últimos trimestres têm sido extremamente positivos. Tá? Então, se a gente olha para o mercado como um todo, 2024 foi um ano que a gente chegou aí, com base nos números das principais consultorias que divulgaram o fechamento do ano, foi um ano extremamente positivo em termos de absorção bruta, ou seja, houve relocalização, houve movimentação no mercado, né? Foi um ano positivo em termos de absorção líquida, né? Então, o que significa isso? Essas movimentações resultaram em um crescimento do mercado, as empresas, via de regra, estão saindo para ocupar mais áreas do que aquilo que elas deixaram para trás, isso é a absorção líquida, né? E a gente vê, então, uma produção também, um novo estoque que vem dando uma diminuída. Tá? Resultado dessa equação como um todo, a gente vê uma redução na taxa de vacância. Tá? Então esse é o pano de fundo. Né? Então a gente vê uma recuperação do setor de lajes, a gente vê uma movimentação, a gente vê as empresas crescendo, a gente vê as empresas se movimentando, e isso também muito em função dessa retomada, né? O mercado cada vez mais cobrando um trabalho presencial, as empresas tendo que se readequar a essa nova realidade. Tá? Então, muitas das empresas que vieram lidando com o trabalho híbrido ou com um trabalho mais flexível, agora elas começam a arrumar a casa para receber todo mundo, para receber que está cada vez mais presencial, e aí começa a perceber que, olha, o espaço que eu tinha versus o que eu preciso atualmente acaba sendo maior. A gente viveu essa realidade lá na VBI, por exemplo, quando a gente foi reorganizar a empresa, né, antes de mudarmos para o escritório do Pátria, mas quando a gente foi reorganizar a empresa para receber de volta todo mundo, a gente percebeu que a gente precisava de mais área. E estamos falando aí de uma necessidade em torno de 20% de mais área, com as novas realidades.
sala para as conferências individuais, sala para reunião de grupo, espaço de convivência, espaçamento maior. A gente está falando de uma demanda de 20% maior do que a gente tinha anteriormente. Tá? Então a gente com isso vem numa boa tônica, tá? O mercado vem se recuperando, o mercado vem expandindo, né? E aí a gente quebra em dois diferentes mundos que existem no mercado imobiliário como um todo, principalmente da cidade de São Paulo. A região da Faria Lima, que faltava oferta, que faltava concorrência alternativa para as empresas que estavam lá, e os demais áreas, os demais mercados que tinham um excesso de oferta. Tá? Na Faria Lima, a gente vê ali um aumento dos valores de locação, né? E a gente vai ver aí, né, a recuperação ou o aumento real dos valores de aluguel. E nas outras regiões, a gente vê um movimento inicial de redução de vacância. Tá? Ainda não necessariamente recompondo o valor do aluguel, mas reduzindo vacância. Tá? Então hoje, o cenário como um todo, né, ao fechamento do primeiro TRI de 2025, a gente mantém essa tendência do mercado como um todo, da redução da taxa de vacância, tá? Da movimentação das empresas, e aí a gente vê grandes movimentações, até, né, anúncios aí de transações da ordem de 40 mil metros quadrados, ou seja, o mercado continua positivo. Tá? Então a demanda vai crescendo e vai aumentando. Só para finalizar, na outra ponta também, o que a gente vê em termos de valores de negociação. Tá? Os valores, eles deram uma corrigida, mas eles se mantêm muito próximo daquilo que a gente vinha acompanhando, isso principalmente na região da Faria Lima, com essa falta de oferta. Tá? Então, quando a gente fala, poxa, os preços caíram? Não. Os preços no valor do metro quadrado de compra e venda não caíram. Tá? Então isso continua preservado. Então quando a gente olha essa tendência de alta dos aluguéis e essa preservação dos valores do metro quadrado, a gente vê um potencial de aumento de dividend yield daqui para frente no setor de laje. Então acho que esse momento que nós estamos vivendo pode ser encarado como uma boa oportunidade de entrada, dada essa projeção de recuperação do mercado. Ótimo. Um ponto que o Abud levantou aqui, que vem chamando bastante atenção, é essa discrepância da evolução dos aluguéis entre as principais regiões da cidade. Né? Então, um destaque ali para a Faria Lima, por exemplo, que registrou uma valorização de quase 50% nos preços de locação desde o fim de 2020. Vou pedir até para a produção colocar na tela, né, para quem nos assiste, enquanto que outras regiões, como a Berrini, a própria Chucri-Zaidan, né, Rodrigo, mantiveram ali os valores de locação mais lateralizados. Né? Houve uma recomposição, mas muito aquém versus a Faria Lima. E aí eu queria trazer também o professor para a nossa conversa. Né? Queria pegar de você, Baroni, como que você enxerga essa possível assimetria de preço entre essas regiões de São Paulo? Bom, vamos lá. Eu acho que só completando um pouquinho aqui do raciocínio do Abud, que eu acho que é importante, o setor de lajes corporativa ele é interessante de ser estudado, né? Fazendo aqui uma longa história curta, se a gente volta 15 anos atrás, era muito comum você encontrar fundos de lajes corporativas dentro das opções de investimentos. Então, nós tínhamos aí praticamente 2/3 dos fundos que eram do setor de lajes corporativas. E esse setor vem perdendo espaço nesses últimos 15 anos, né? Os fundos de shoppings, fundos de papéis, fundos de logística, renda urbana, vários outros setores ganharam esse market share, essa fatia do mercado em relação às lajes corporativas. E adicionalmente, o setor de lajes ele ficou muito condicionado a outros mercados que também não só exclusivamente São Paulo, nesses centros mais sofisticados, mais demandados de São Paulo. Então, alguns fundos tinham participações no Rio de Janeiro, até mesmo em outras cidades, que tiveram crises específicas, né, de óleo e gás e de outros setores e outras especificidades das cidades específicas, né, das cidades em geral. E com isso, ficou muito observando ali essas micro-regiões de São Paulo. Só que quando a gente coloca a lupa em alguns desses fundos, alguns deles também tiveram algumas dificuldades com relação à alavancagem, que principalmente ali na pandemia, em que os juros estavam muito baixos, tiveram várias ofertas de lajes, né, para serem comprados, alguns fundos compraram ativos com alavancagem que depois também passaram a ter dificuldades. Então, o setor de lajes ele é um caso à parte de ser estudado. Então, muito desse desconto hoje reflete justamente essas questões relacionadas que não surgiram ontem, né? Surgiram há 15 anos atrás, com exposição de portfólio e decisões de investimentos por parte dos gestores. Quando nós colocamos, então, agora a lupa aí sim, nas micro-regiões de São Paulo mais específicas, a gente tem ciclos internos também,
Então, algumas dessas regiões também ficaram sobreofertadas alguns anos atrás. E isso fez com que vários projetos que foram entregues, vários valores completamente equivocados diante dos preços investidos, fizeram com que esses aluguéis, essa vacância ficasse alta e os aluguéis, consequentemente, pressionados. Então, a Faria Lima foi talvez, nessa região da Faria Lima, ou algumas micro-regiões mais premium, conseguiram tirar um pouco dessa diferença do ciclo, fazendo com que essa simetria ficasse muito evidenciada, como a gente viu no gráfico. Só que também tudo é ciclo e a gente está começando a ver algumas recuperações dessas outras áreas. Então, o setor de lajes é um setor muito específico, que tem que ter um entendimento imobiliário muito maior, tem que olhar bastante a estrutura de capital das empresas. Então, eu diria que essa assimetria, ela não é exclusivamente só do metro quadrado, mas sim da estrutura do fundo. Então é muito importante que os investidores entendam estas questões. E quando nós trazemos para o mundo imobiliário pura e simplesmente, a gente tem que olhar realmente as entregas, temos que olhar os valores que estavam sendo praticados frente aos investimentos que foram realizados, para a gente ver como é que essa conta está fechando. Então, como tudo é ciclo, a gente começa a ver agora outras regiões também demandando mais espaço, além da Faria Lima, onde tem o principal assim, foco, né, de procura, mas por outro lado você tem em outras regiões da cidade, como na Chucre, os melhores enclaves de ativos AAA do mercado. Então, as empresas começam a fazer as suas contas, como o próprio Abud colocou, tem questões macro, tem de custos também das empresas de mudança, então elas começam a fazer essas contas e começam a perceber também que tem ativos de excelente qualidade, que também estão com preços mais atrativos e que também poderiam atender às suas respectivas demandas. Em síntese, o setor de lajes corporativos, na minha visão, talvez seja um dos mais complexos de serem avaliados dentro do cardápio disponível hoje de fundos imobiliários no Brasil.